Olá pessoal, beleza? Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. Na aula de hoje nós vamos ver a equação de segundo grau, aula 2, resolução da equação completa pelo método geométrico. Beleza? Então vem comigo. Então tá aí, primeiramente vamos começar com um problema. Encontrar as raízes da equação x ao quadrado mais 12x menos 85 igual a zero. Recapitulando na aula passada, na aula número 1, nós aprendemos a reconhecer a equação do segundo grau, bem como a resolvê-la, resolver as equações incompletas. Nós aprendemos a resolver quando b é igual a zero e quando c é igual a zero, que são seus coeficientes. Na aula passada nós aprendemos a resolver esse tipo de equação. Nessa aula aqui nós vamos responder ou vamos aprender a resolver a equação completa, utilizando o método geométrico. Esse método foi utilizado pelos babilônicos há pelo menos 1500 anos, beleza? Então, esse método consiste no seguinte: resolver equações desse tipo aqui, onde o termo independente, ou seja, que independe de x, ele é negativo, o coeficiente b, que multiplica x, ele é positivo, e o coeficiente de x ao quadrado também ele é positivo e igual a 1. Beleza? Então vamos ao método geométrico. Então vamos à sua resolução. Então vamos lá. Primeiramente, isso aqui é o método como resolver uma equação desse tipo aí. Depois nós vamos aprender a resolver qualquer tipo de equação. Só recapitulando que quando os babilônicos resolviam esse tipo de equação pelo método geométrico, eles encontravam apenas uma raiz, pois eles não conheciam o número negativo. Beleza? Então só a raiz positiva, ok? A equação de segundo grau, ela tem duas raízes ou não tem nenhuma raiz. Ela tem duas raízes distintas, duas raízes iguais ou não tem raiz. Nesse caso, como os babilônicos só conheciam o número positivo, nós vamos ter apenas uma raiz nesse tipo de equação. Beleza? Então vamos lá. Então primeiramente, isolamos o termo independente, ou seja, o menos 85, e desenhamos uma figura cuja área representa a primeira parcela da equação. Então vamos lá. Então está aí. Está aqui isolado o termo independente. Eu coloquei o termo independente para o lado direito da equação. Ele valia menos 85, passou positivo 85. E a gente já viu na aula de equação do primeiro grau como isso acontece. Ok? O que é que nós fazemos agora? Desenhamos uma figura cuja área representa a primeira parcela da equação. A primeira parcela é essa, a equação x ao quadrado. Então vamos desenhar uma figura que represente essa área. Está aí. Está aí o desenho de um quadrado. Ok? Então a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado. Então o lado desse quadrado deve ter x. Então, x vezes x é x ao quadrado. Representa essa primeira parcela aqui da equação. Tá aí, x ao quadrado. Então, depois, o que nós fazemos? Utilizando esse método. Depois, colocamos dois retângulos, cuja área de cada um representa metade da segunda parcela da equação. A segunda parcela é essa daqui, 12x. Então, cada retângulo tem que ter área 6x. Beleza? Então, tá aí o primeiro retângulo. Observe que olhando para esse retângulo aqui maior, os lados paralelos têm o mesmo comprimento. Então esse comprimento aqui vale x. Ok? Então vamos lá. Então tá aí, esse comprimento vale x. E para ter área 6x, que é a metade metade da segunda parcela, esse pedacinho aqui, esse comprimento aqui tem que ser 6. Então 6 vezes x, 6x. Beleza? Que é a área desse retângulo amarelo que nós acrescentamos, que é a metade da segunda parcela da equação. Então vamos agora acrescentar outro retângulo. Então tá aí outro retângulo amarelo, cuja base é x e a altura é 6. Aqui, os lados paralelos são iguais, x, e esse aqui tem que valer 6, pois é a metade da segunda parcela da equação. Então quanto é que vale? A área 6x. Então tá aí, desenhe duas figuras geométricas, ou uma figura geométrica que representa a primeira parcela e a segunda. 6x mais 6x igual a 12x. Beleza? Então está faltando o que agora? Depois,
utilizando o método ainda. Depois acrescentamos ambos os membros da igualdade, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito, né? Nós acrescentamos um valor que representa um retângulo que completa o quadrado. Então tá vendo que eu não tenho esse retângulo aqui, ó. Não tenho uma parcela que representa essa área, então eu tenho que acrescentar, adicionar. Eu só tenho uma parcela que representa essa área cinza e essas duas amarelas, que são essas aqui, ó. Então eu tenho que acrescentar essa área aqui, consequentemente um valor aqui na equação, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então observe, ó, que nesse retângulo aqui, ó, nesse retângulo amarelo, esse lado aqui vale 6, então esse aqui vale 6. Ó. E nesse retângulo aqui, se aqui vale 6, aqui também vale 6. Então eu tenho que acrescentar quanto? Ó? Se eu tenho a base 6, a altura 6, então eu tenho que acrescentar um retângulo cuja área é 36. Beleza? Então tá aí, ó. Tá aí o retângulo, completei o quadrado, então fiquei com 36. Então, esse valor que eu não tinha, eu acrescento tanto do lado esquerdo da equação como do lado direito. Então tá aí, ó, reescrevi a equação, ficou x ao quadrado mais 12x mais 36, que é igual a 85 mais 36. Então tá aqui. Essa expressão aqui, ou seja, essa equação aqui, ó, representa a área desse quadrado aqui, ó. Ok, ó? X ao quadrado, está aqui, 6x mais 6x vai dar 12x, está aqui, ó, e 36 que está aqui. Agora observe que o lado do quadrado vale quanto? Vale x mais 6, ó. Vale x mais 6. Então o que é que eu posso fazer? O que nós devemos fazer? Essa expressão aqui, ó, nós podemos escrever como sendo quem? X mais 6 ao quadrado, porque o lado do quadrado vale x mais 6, então a sua área vale x mais 6 elevado ao quadrado, que é justamente essas três parcelas. Então podemos escrever dessa forma: x mais 6 elevado ao quadrado, onde x mais 6 é o lado do quadrado. Eu não quero a área total, então isso aqui é uma maneira de reescrever essa área. Vai ficar x mais 6 elevado ao quadrado, beleza? Que é igual a quanto? 85 mais 36, 121. Beleza? Então era dessa maneira que os babilônicos resolviam esse tipo de equação. Então vamos lá. O que é que essa expressão aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, que um valor x que eu quero encontrar, somado com 6, elevado ao quadrado, é igual a 121. Ok? Então o que é que isso representa para a gente? Observe. Como o expoente é 2, o expoente aqui é 2, ó, ele passa para o outro membro sendo o índice da raiz. Então vou escrever de novo. Vai ficar x mais 6 igual a raiz quadrada de 121. Beleza? Então vamos lá. Então quem seria a raiz quadrada de 121? Então vamos reescrever a equação. Vai ficar x mais 6 igual a raiz quadrada de 121, que é 11, né? X mais 6 igual a 11. Então só para lembrar um pouco, como a equação é de segundo grau, ela deve ter duas raízes. Como os babilônios só conheciam os números positivos e não os negativos, então tá aí, só vamos encontrar apenas uma raiz. A outra eles não conheciam. Então, pelo menos agora a gente vai desprezar. Então x mais 6 igual a 11, 6 está positivo, passa para outro membro negativo. Então tá aí, x igual a 11 menos 6, 11 menos 6 igual a 5, ou seja, x igual a 5. Beleza, pessoal? Então a raiz dessa equação é x igual a 5. Ok? Então esse método aí que a gente aprendeu agora é o método geométrico. Então vamos resolver outra equação para fixar esse método. Beleza? Então vamos lá. Vem comigo. Então tá aí. Novamente, encontrar outro problema. Encontrar as raízes da equação 2x ao quadrado mais 16x menos 18 igual a 0. O que é que nós devemos fazer agora? Devemos fazer como o slide anterior. Agora veja só. Observe aqui 2x ao quadrado mais 16x menos 18 é igual a 0. Então 2 é fator aqui, ó. Se eu dividir a equação por 2, ela não se altera, ok? As raízes não se alteram, ok? Numa igualdade, se eu multiplicar o mesmo lado da equação, né? Os dois lados da igualdade pelo mesmo número diferente de 0, as raízes, digamos assim, se existirem, não se altera, ou a equação não se altera. Então, da mesma forma, se eu dividir o lado esquerdo como o lado direito, né, de uma igualdade pelo mesmo número
esse mesmo número diferente de 0, essa igualdade não se altera. Ok? Então vamos dividir tudo por 2, tanto o lado esquerdo como o lado direito, né? Então ficaria assim, ó. Aí a resolução, dividimos a equação por 2, como eu falei anteriormente, e fazemos como o slide anterior, utilizando o método geométrico do slide anterior. Então, reescrevendo a equação, fica quem? Se eu dividir todos os membros por 2, vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2, vai ficar x ao quadrado. 16x dividido por 2 vai dar 8x. E menos 18 dividido por 2 vai dar menos 9. Beleza? Ok, então tá aí. Então, se a gente encontrar as raízes dessa equação, encontrou a raiz dessa, ok? São equações equivalentes. Então vamos lá. Então, primeiramente devemos isolar o termo independente. Então vamos ficar apenas com x ao quadrado mais 8x igual a 9. Então tá aí, ok? Então o que é que nós devemos agora fazer? Escrever uma figura que represente, né, que representa a área da primeira parcela da equação. Que é a primeira parcela? X ao quadrado. Então vou desenhar uma figura geométrica que tenha a área x ao quadrado, ou seja, que tenha lado x. Então está aí a figura. Quadrado, cujo lado vale x. Então está aí x ao quadrado. Depois, devemos acrescentar dois retângulos que represente a metade, né? Cada retângulo representa a metade da segunda parcela da equação, ou seja, 8x. Então a metade de 8x é 4x, ou seja, vou colocar dois retângulos que tem a área 4x, cuja soma de 8x, beleza? Então vamos lá, vamos colocar esses dois retângulos. Tá aí, coloquei o primeiro retângulo, cujo um lado vai valer x, que é esse aqui, ó, que ele é paralelo a esse, tem o mesmo comprimento, e o outro lado vai valer 4. Então tá aí, 4x, cuja área é quem? 4x, beleza? Então vamos acrescentar de novo mais outro retângulo, para a gente completar a segunda parcela, que é 8x. Então tá aí o segundo retângulo, cujo lado vale x e o outro vale 4, e a área vale o produto, ou seja, 4 vezes x, 4x. Então tá aí, ó. Então escrevi uma figura geométrica que representa as duas parcelas, ó. Representa x ao quadrado e 4x mais 4x, 8x, ok? O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que acrescentar um quadrado aqui, ó, que eu não tenho, nem do lado esquerdo nem do lado direito, de tal forma que eu fecho esse quadrado, ok? Então eu acrescento um valor numérico que representa esse quadradinho aqui, ok? Para fechar o quadrado maior. Então observe, ó, que esse lado aqui mede 4, então esse outro aqui, como é paralelo, também tem que medir 4. E esse aqui também tem que medir 4. Então nós temos que acrescentar um quadrado que tenha o valor dele de lado 4. Então a área vai ser quem? 4 vezes 4, 16. Então fechou o quadrado da seguinte forma. Tá aqui. Então o que eu devo fazer? Como eu não tenho 16, eu acrescento do lado esquerdo e do lado direito da igualdade, como a gente fez no slide anterior. Então tá aí, ó. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 9 mais 16. Beleza? Então olhando agora para essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16, ela está aqui representada nessa figura aqui, ó, geométrica, que é um quadrado, cujo lado vale quanto? X mais 4. Então isso aqui eu posso escrever como sendo quem? X mais 4, que multiplica x mais 4, né? Ou seja, x mais 4 ao quadrado, como a gente fez no slide anterior, que é igual a 9 mais 16 igual a 25. Beleza, pessoal? Então o que nós devemos fazer agora é extrair a raiz quadrada de 25, ou seja, x mais 4 ao quadrado igual a 25, ou seja, x mais 4 igual a raiz quadrada de 25, como foi dito no slide anterior. Então ficaria x mais 4 igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 nós sabemos que é 5, ficaria x mais 4 igual a 5. 4 está positivo, vai passar negativo, x igual a 5 menos 4, x é igual a 1. Só relembrando, como a equação de segundo grau ela deve ter duas raízes. Como os babilônicos só conheciam a raiz positiva, vamos ficar apenas com a raiz positiva. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A raiz é igual a x igual a menos 1. Ok? Então resolvemos o primeiro exemplo, resolvemos o segundo exemplo utilizando o método
geométrico, ou seja, pega a equação completa, utiliza o método geométrico e encontra a sua raiz, ok? Então, vamos agora para mais um exemplo para a gente encontrar a fórmula de resolução, ou seja, essa fórmula de resolução vai nos ajudar a encontrar a raiz, se houver, de qualquer equação do segundo grau, ok? Claro que nós vamos resolver ela pelo método geométrico, mas além de utilizar o método geométrico, eu vou encontrar a segunda raiz. Eu desprezo o método geométrico, né? Desprezo, digamos assim, o retângulo que eu utilizei e utilizo a raiz negativa, né? Porque nós já conhecemos os números negativos. Os babilônios não conheciam, mas nós conhecemos, então podemos encontrar a raiz negativa, beleza? Então vamos lá. Encontrar a fórmula de resolução da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, utilizando o método geométrico, beleza? Então aqui, ó, é a forma geral da equação de segundo grau. Se eu encontrar uma fórmula de resolução, né, para essa equação aqui completa, eu resolvo qualquer equação de segundo grau desde que tenha raiz, ok? Então eu estou admitindo aqui que essa equação tem raiz. Depois nós vamos ver quais são as consequências dela não ter raiz, ok? Beleza? Então vamos lá. Então vamos aqui utilizar o método geométrico. Então, primeiramente, eu devo fazer o seguinte. Observe que A está multiplicando x ao quadrado, né? E a gente viu que o A deve ser quem? Quem é que deve ser o coeficiente de x ao quadrado para mim utilizar o método geométrico de maneira satisfatória? Tem que ser 1, né? Então o que é que eu faço? Eu divido toda a equação por A. Divido o lado esquerdo e o lado direito, ok? Então vai ficar o seguinte, ó. Ax ao quadrado dividido por A vai dar só x ao quadrado, tá aqui. Bx dividido por A vai dar bx sobre A, tá aqui. Mais c sobre A. C dividido por A vai dar aqui, ó, c sobre A, que é igual a 0 dividido por A, que é o próprio zero. Beleza, pessoal? Então tá bem claro isso aqui. Eu posso dividir por A porque na definição da equação do segundo grau, o coeficiente de x ao quadrado é diferente de A na definição, beleza? Então vamos lá, e agora o que nós devemos fazer? Vamos isolar o termo independente, que é quem? Que é mais c sobre A, vamos isolar ele. Então ficaria quem? X ao quadrado mais bx sobre A, que é igual a menos c sobre A. E agora o que nós fazemos? Recapitulando os dois exemplos passados. Vamos desenhar uma figura geométrica que representa a primeira parcela da equação, no caso x ao quadrado. Então está aí minha primeira parcela representada geometricamente, um retângulo cuja área vale x ao quadrado. Show de bola, não é isso? O que é que nós devemos fazer agora aqui com essa segunda parcela? Bx sobre A. Devemos escrever dois retângulos, né? Ou acrescentar dois retângulos nesse desenho, de tal forma que eles representem cada retângulo a metade dessa segunda parcela, ok? Então, vamos acrescentar os dois retângulos. Tá aí os dois retângulos, cujo lado vale x, né? Tá aqui. E como tem que representar a segunda parcela, esse lado tem que valer quanto? A metade disso aqui, né? De b sobre A. A metade de b sobre A é b sobre 2A, tá aí, ó. Então, cada retângulo vale o quê? Quais são as suas dimensões? A largura é b sobre 2A e o comprimento é x. Então, a sua área é quem? Bx, né? Bx sobre 2A. Observe que se nós somarmos, ó, essa área com essa área aqui, tem que dar isso aqui, ó. É isso que a gente aprendeu pelo método, que tem que representar a segunda parcela da equação. Então vamos somar bx sobre 2a mais bx sobre 2a para ver se realmente dá bx sobre a. Então tá aí, ó. Bx sobre 2a mais bx sobre 2a, ó, soma de fração com o mesmo denominador. O que a gente faz? Conserva o denominador, que é 2a, e soma os numeradores. Ó. Bx mais bx vai dar 2bx. Aí, ó, o 2, ó, 2bx. Né? 2 está no numerador e 2 está no denominador. Então, eu posso simplificar. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar bx sobre a. Então, está aqui, ó, bx sobre a. Então, realmente, nós fizemos a continha correta. Né? Essa área aqui vale bx sobre 2a. Quando somar com essa aqui, vai dar bx sobre a. Ok?
Então agora vamos acrescentar a parte que nós não temos. Então nós vamos acrescentar um retângulo, né, nessa parte aqui para completar o quadrado. Como nós não temos essa área, nós vamos acrescentar na equação, numericamente, né? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Beleza? Então vamos lá. Vamos acrescentar aí o nosso retângulo em azul. Tá aí o retângulo em azul. Então quanto é que vale o lado dele? O lado dele vale B sobre 2A. Tá aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, os lados dele são paralelos, então tem que ter a mesma medida, B sobre 2A. E olhando para esse retângulo aqui também. Então tá aí a medida dele também, ó, B sobre 2A. Então, qual seria a sua área? Só é multiplicar as dimensões. Ó. B vezes B vai dar B ao quadrado. 2A vezes 2A vai dar 4A ao quadrado. Tá aí, ó. B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Seria a área desse retângulo em azul. E agora nós fazemos o quê? Acrescentamos do lado esquerdo e do lado direito da equação. Tá aí, ó. Então ficou x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, né? Que é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos 6 sobre a. Eu acrescentei essa parcela aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Agora observe, ó, da mesma forma que nós fizemos no slide anterior, no problema anterior. A soma dessas três parcelas aqui é a área desse retângulo aqui, ó, desse quadrado. Então a área desse quadrado é quem? É base vezes altura. Quem é a base? X mais b sobre 2a, que multiplica x mais b sobre 2a, ou seja, x mais b sobre 2a ao quadrado, né? Que representa tudo isso aqui. Então vamos lá. Então tá aí, ó. X mais b sobre 2a ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ok? Pois representa a mesma área, a área do quadrado, ok? E aqui, ó, aqui nessa outra igualdade, aqui do outro lado da igualdade, eu já tirei o mínimo múltiplo comum, ó, de 4a ao quadrado e a, que vai dar 4a ao quadrado. Então vamos lá, ó. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado vai dar 1. 1 vezes b ao quadrado, tá aqui, eu tirei o mínimo, né? Agora, 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a. 4a que multiplica c, 4ac, ó, menos 4ac. Beleza? Então preste bastante atenção. Essa igualdade aqui está me dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte: qual o número que somado qual o número x que somado com b sobre 2a e elevado ao quadrado dá isso aqui? Vai existir para a gente dois números, ok? Relembrando dos babilônios, eles conheciam apenas uma raiz porque eles não conheciam números negativos, mas nós conhecemos os números negativos, né? Então vamos encontrar duas raízes, ok? Então o expoente vale 2, passa para outro membro, sendo o que? O índice da raiz. Então podemos escrever de que maneira? X mais b sobre 2a é igual a quem? Como tem duas raízes, vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então eu escrevo dessa forma: x mais b sobre 2a é igual a quem? Mais ou menos quem? A raiz quadrada disso tudo aí. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Ok? Ou seja, x mais b sobre 2a é igual a quem? A mais ou menos quem? Então tá aí. Observe que esse b sobre 2a ele está positivo, vai passar para outro membro o que? Negativo. Está aqui, ó, passou negativo. Menos b sobre 2a. Certo? E a raiz, ó, desse denominador aqui também existe. Ó. Vai ficar menos b sobre 2a, né, que está positivo, passou negativo. Aí mais ou menos quem? Raiz quadrada de quem? B ao quadrado menos 4ac. Sobre quem? A raiz quadrada de 4a ao quadrado é quem? A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de a ao quadrado é a, porque eu sei que a é positivo. Ok? Beleza, pessoal? Beleza. Certo? A é positivo. Admitindo que a é positivo. Então, vamos continuar. Então, ficamos com quem? Menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de quem? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Estamos chegando perto. Utilizando o sinal mais... o sinal positivo e negativo para indicar que tem duas raízes, ok? Então agora,
Soma de fração com o mesmo denominador. Conserva o denominador, que é 2a, e soma os numeradores. Então ficamos com quem? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Beleza? Então vamos para a primeira raiz. A primeira raiz eu vou utilizar o sinal positivo, ok? Então vai ficar assim. Primeira raiz, x1 menos b, mais o sinal positivo, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E a segunda raiz é o sinal negativo, menos b, menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Beleza, pessoal? Então essa seria a fórmula de resolução da equação do segundo grau. Observe, ó, que b, a e c são os coeficientes da equação, ok? Então essa maneira aqui é a maneira correta de resolver a equação do segundo grau pelo método geométrico, ok? Eu estou admitindo que existe a raiz quadrada desses números aqui, ó, desse número que está aqui dentro, beleza? Ou seja, que esse número aqui é maior ou igual a zero, ok? Então vamos continuar fazer um exercício utilizando o método geométrico aprendido aqui. Então vamos lá. Então tá aí a primeira equação aí, outra equação. Encontrar as raízes da equação x ao quadrado mais 10x menos 39 igual a zero. Aqui, ó, o a vale 1, b vale 10, que são os coeficientes, e o c vale menos 39. Ok? Se você decorou aquela fórmula, eu espero que não tenha decorado a fórmula de resolução, especificamente para x1 e x2, que é menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E a segunda raiz é menos b menos raiz quadrada de quem? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Você só vai substituir, ó, os coeficientes lá naquela fórmula e encontrar as raízes. Mas eu aconselho que utilize esse método geométrico, porque você não vai esquecer jamais. Então vamos lá. O que é que nós devemos fazer aqui? Isolar a equação, né? Isolar o termo, digamos assim, independente, colocar ele do lado direito da equação. Então vamos lá. A resolução faremos o mesmo que o slide anterior. Então vamos fazer. Vai ficar x ao quadrado mais 10x igual a 39, ok? Depois que você utilizar esse método algumas vezes, você nem vai precisar mais desenhar o quadrado. Apenas estou desenhando para efeito de aprendizagem, ok? Mas depois que você aprender ou decorar, digamos assim, né, já ficar craque no método, não precisa mais nem desenhar a figura geométrica, beleza? Então vamos lá. Então vou desenhar uma figura que representa a primeira parcela da equação, ó, x ao quadrado. Então seria um retângulo que tem x como lado. Então a área A área é x ao quadrado. E escrevo dois retângulos, né, onde a área de cada retângulo é metade da segunda parcela. Então cada retângulo vai medir quanto? 5x. Então um lado vale x e o outro vale 5. Ok? Então tá aí, ó, 5x, cuja área você vai multiplicar os valores do lado. Um lado vale 5 e o outro vale x. Então sua área vale 5x. Então tá aí, ó. Então a soma das áreas desses dois retângulos tem que dar 10x. Então tá aqui 5x mais 5x, 10x, mais x ao quadrado. Então estou representando essas áreas aqui, ó, nessa expressão, que é igual a 39. E agora o que é que está faltando? Está faltando nós acrescentarmos uma área que eu não tenho, então eu acrescento um número do lado esquerdo, do lado direito da equação, né, que representa a área que está faltando aqui para completar o quadrado, né? Então quanto é que eu devo acrescentar? Como esse lado aqui mede 5, então esse lado aqui mede 5. E esse aqui também mede 5. Então a área a acrescentar é quem? 5 vezes 5, 25. Isso mesmo. Então nós acrescentamos 25 do lado esquerdo e 25 do lado direito. Beleza? Como no slide passado nós aprendemos a encontrar as duas raízes da equação, então aqui também nós vamos encontrar as duas raízes da equação, utilizando o método geométrico. Ok? Então depois que a gente formou a equação, a gente esquece do retângulo, onde está. Depois que nós montarmos a equação, recapitulando,
Depois que nós montarmos a equação, nós esquecemos desse retângulo aqui e vamos encontrar as duas raízes. Encontra a primeira, né, como os babilônios faziam, a primeira positiva, a segunda, como era negativa, eles não conheciam, eles desprezavam, mas nós não. Vamos encontrar utilizando a fórmula de resolução, como nós encontramos no slide anterior. Então ficou quem? Isso aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25 é equivalente a quem? A x mais 5 ao quadrado, que representa a área desse quadrado aqui. Então tá aqui, ó, x mais 5 ao quadrado, que é igual a quem? 39 mais 25, 64. Agora olhando para aqui, ó, qual o número ou quais os números que somado com 5 é elevado a 2 dá 64? Existem dois, que vai ter um número positivo e um número negativo, certo? Ok? Então quem seriam eles? Então vamos lá. Então vai ficar x mais 5 igual a mais ou menos. Só recapitulando. Babilônios conheciam os números positivos. Nós conhecemos positivos e negativos, então podemos extrair as duas raízes. Ok? Então a primeira raiz vai ser quem? X mais 5. Que eu chamei de x1. X mais 5. x1 mais 5 igual a raiz quadrada de 64. A positiva, que é quem? 8. Ou seja, x1 é igual a quem? A 8 menos 5. x1 é igual a 3, ou seja, a primeira raiz é 3. E a segunda raiz, que é negativa, né? Ou seja, aqui a gente já esqueceu desse retângulo aqui, dessa figura. Já esquecemos dessa figura. Ela serviu apenas para nos auxiliar a chegar na solução. Ok? Então, a primeira raiz é igual a 3. E a segunda raiz, quem é? x2 mais 5 igual a quem? Igual a menos 8, né? Pois aqui, ó, nós utilizamos quem? O valor positivo, mais 8. Em x2 nós vamos utilizar o valor negativo, menos 8. Então vai ficar quem? x1 mais 5 igual a menos 8. Desculpe, x2. Então x2 é igual a quem? O 5 está positivo, passa para o membro negativo. Então vai ficar x2 igual a quem? Menos 8 menos 5, né? Então menos 8 menos 5 é igual a quanto? Igual a menos 13, né? Sinais iguais nós conservamos e somamos os sinais. Nós conservamos então e somamos números. Então vai ficar menos quem? 8 mais 5, 13. Menos 13. Ou seja, as raízes dessa equação aqui é quem? São duas. A primeira raiz é quem? É 3. A segunda raiz é menos 13. Você pode perguntar, professor, como é que eu sei que minhas raízes estão corretas? Como é que eu posso garantir que essa realmente é a resposta correta? Depois que você encontrar as raízes, se você não tem a segurança de dizer que fez de maneira correta, então você fala o seguinte: pega um valor que você encontrou e substitui na equação. Se der 0, do jeito que ela está aqui, está correto, ok? Então veja só, 3 ao quadrado 9, mais 10 vezes 3, 30, 30 mais 9, 39, 39 menos 39 igual a 0. E a outra raiz é menos 13, você substitui aqui, faz as devidas operações, subtrai 39 e obtém 0, ok? Então, pessoal, seria dessa maneira que nós resolveríamos qualquer equação, digamos assim, completa que tenha raízes, ok? Então é dessa forma. Faz a forma geométrica para encontrar o valor positivo, se existir valor positivo, e depois despreza a forma geométrica e encontra o valor negativo, ok? Então vamos para mais um slide aí, ok? Então vamos lá. Resolva. Encontre as raízes da equação 2x ao quadrado mais 10x mais 12 igual a 0. Ok? Então essa equação nós vamos resolver na aula que vem, na próxima aula, na aula número 3. Ok? Então espero que vocês tentem resolver essa equação. Vou deixar uma dica aqui, ó. Tá aí a dica. Divida a equação por 2 e faça como no slide anterior. Beleza? Você vai encontrar, se ela tiver raiz, você vai encontrar dois valores, ok? Eu acho que vai dar dois valores negativos. Eu acho que vai dar dois valores negativos. Mas você vai usar o método geométrico apenas para desenhar, para servir como referência, ok, pessoal? Então vamos aguardar a próxima aula que nós vamos falar sobre exercícios de fixação das aulas 1 e 2. Equações completas e equações incompletas.
nós já aprendemos a resolver as equações completas utilizando o método geométrico. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Então, dúvidas, sugestões, coloquem lá no comentário, ok? Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal UBISU. Valeu, tchau, tchau.